Feliz sábado, pessoal. Meu nome é Caio, sou um dos apresentadores do Adolescent Channel. Feliz sábado, pessoal. Prazer. Meu nome é Renan, como você já conhece. Essa semana estaremos tratando da lição. Qual é o tema da lição? Essa lição, continuando da anterior, hoje vai ser a tempestade à vista, que fala sobre a missão de Jeremias a falar ao os governadores de Judá que a paciência de Deus tinha acabado. Como dissemos, estaremos retomando a lição da semana passada, porque a história não se concretizou e agora saberemos como ela vai terminar. Exatamente. Talvez. O final dela, Vocês vão descobrir. Fiquem agora com a lição que será passada por os nossos amigos Caio Gaspar. e Tamires Almeida. Fala galerinha, prazer, meu nome é Caio, feliz sábado. Para vocês verem, estamos aqui com uma presença ilustre. Estamos aqui com a dona Tamires, uma amiga nossa aqui do Adolescent Channel. E eu convidei ela, a gente convidou ela, né, para poder estar aqui apresentando a lição desta semana. A lição vem se tratando da lição 2. Qual é o tema da lição, Tamires? Tempestade à vista. O que ela vem falando nesta lição? Bom, como já na lição passada, já vem falando de Jeremias, nessa lição não é diferente, né? Que normalmente as lições do adolescente são uma continuação. Então, nessa lição ainda começa tratando sobre Jeremias. Jeremias, ainda como profeta do Senhor, continua tentando fazer com a população ali se converter, né? isso, o reino de Judá se convertesse ao Senhor. Então, para isso, ele fazia em formas de cartas. Em forma de livro, pergaminhos, né? E qual foi a missão dele que vem falando nessa lição? Bom, a missão de Jeremias era tentar fazer com que o povo se convertesse a mando de Deus. A partir disso, ele pede para o seu secretário, normalmente... Qual era o nome desse secretário dele mesmo? Sim, era Baruque. Normalmente, os profetas, eles tinham secretários, né? Paulo, por exemplo, Paulo tinha um secretário. Então, Jeremias não seria diferente. O seu secretário era o Baruque e, a mando de Deus, ele falava para Baruque e ele escrevia a carta, o pergaminho, para mandar para o rei. Como é o rei? Esse rei, o nome dele era Jeoaquim. Esse Jeoaquim também era filho de Josias, um dos reis de Judá. Bom, mas o que será que Deus mandava, né, para esse rei? Porque um rei, ele é uma pessoa importante para uma geração, para um povo, principalmente para um reino, né? Que o rei, ele é uma pessoa importante. Ele é uma pessoa importante, ele que tinha que dar o exemplo para a sua nação, ele que estava ali, vamos dizer, ele que era o teste, ele que tudo que acontecia, tudo que vem de problema, ele tinha que estar ali para resolver. E ele também tinha que dar o seu exemplo. E qual foi o que Baruque e Jeremias escreveram para o rei? Bom, como o Caio falou, o rei tinha que dar o seu exemplo. Mas não era isso que estava acontecendo. Então, Jeremias, a mando de Deus, mandou para ele uma carta, um pergaminho. E nesse pergaminho estava uma advertência de Deus por algumas coisas que estavam já acontecendo. Não foi a primeira advertência. Foram várias, né? E essas coisas que estavam acontecendo era muito do desagrado de Deus. E para Deus advertir um rei, essa nação ela tem que estar sendo muito pagã, ela tem que estar fazendo muita coisa errada para Deus mandar um profeta e mandar como que é a palavra que eu acabei esquecendo? Pergaminho? Não. Uma advertência? Isso, uma advertência. E essa nação foi tomando uma advertência e qual foi Você está me deixando tonta. Desculpa. E eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Nessa carta tinha uma advertência. Bom, como o Caio estava falando, para Deus dar uma advertência ao seu povo é porque algo estava acontecendo e não era algo de bom. Por exemplo, para alguém chamar a sua atenção, você tinha que estar fazendo algo. Não seria justo alguém chamar a sua atenção se você está quieto, se você não está fazendo nada de errado. Então, não foi diferente. Deus... Porque até se você não fazer nada de errado, ninguém vai chamar sua atenção. Então, não faz sentido algum. Após que eu já tomei advertência, você já tomou advertência, você que também assistindo já tomou algumas advertências na vida. E quando a gente toma uma advertência, a gente fica mal.
A gente não... Fica chateado, sem A gente graça. fica muito chateado, a gente fica pensando, será que eu tô fazendo isso de errado mesmo? E, o de rei, certa forma, tentamos melhorar. e o rei, como ele tinha que ser o exemplo para a nação, ele também ficou pensando se ele estava fazendo alguma coisa de errado para a sua nação, se ele não estava fazendo o agrado de Deus para a sua nação. Porém, como já dissemos, não foi a primeira advertência. Então, isso quer dizer que Deus ainda não estava de agrado ainda com as coisas de Deus. Então, através disso... Deus não estava de agrado com as coisas de Deus? Só corrigir. Pode Tô continuar. nervosa. Olha, a tia Érica, ela fica dando advertência na gente. Mas isso não vai aparecer no vídeo, tá? Eu acho que não. Mas... A cara do Gustavo. Bom, como a gente focou bastante agora nisso, dessa advertência que às vezes a gente toma e o que o rei Jeoaquim tomou, como que aconteceu isso? Por quê? O porquê? Ele estava fazendo coisas que não era, sua nação estava fazendo coisas que não era do agrado de Deus. Cite uma coisa que eles estavam fazendo de errado. Só uma, dá para citar várias que eles estavam fazendo. Uma só pra ficar mais tranquilo. Eles estavam sendo injustos, eles estavam matando, roubando, coisas que, vamos dizer, não são do agrado de Deus. E que não são do agrado de De ninguém. né? Porque tá lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, se eu não me engano. Tá lá os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás e é isso. Aposto que você que está aí em casa gosta de justiça. Nós, Todos seres nós humanos, gostamos. nós gostamos de justiça. Nós não gostamos que algo que está sendo acontecendo de errado continue, porque nós somos assim, né? Então, a partir disso, não é diferente. Deus, de certa forma, ele estava fazendo justiça, ele iria fazer justiça se aquele povo não se convertesse. Aí tá, o que tinha naquele pergaminho? Como a gente disse, tinha várias advertências que era para essa nação se arrepender, para elas voltarem a ser como era a nação, para eles se glorificarem o Senhor, se prostrarem diante de Deus. Quando o rei ele começou a ler, eles estavam, Jeremias e Baruque levaram esta carta para o rei Jeoaquim. Eles estavam lá com os seus servos em volta de uma lareira e eles estavam lá. Estava inverno. Estava um frio e o rei começou a ler este pergaminho. Essas cartas que Baruque e Jeremias, por intermédio do Senhor, tinham escrevido. E quando o rei foi vendo, e no capítulo 36 de Jeremias, ali no versículo 24 ou 23, se eu não me engano, vem falando que o rei ele estava lendo. Quando ele chegou na sua terceira, quarta folha, na verdade não era um pergaminho, né? Era mais meio que um livro. E ele chegou na sua terceira, quarta folha, ele se irou, pegou o canivete do seu servo, cortou todo o pergaminho e jogou no mar. No mar não. Jogou no fogo. Desculpa, galera. No fogo, né? Porque jogou no fogo. E ele ficou irado, porque, como a Tamires disse um pouquinho atrás, quando a gente recebe uma advertência, a gente fica triste, a gente fica, será que eu estou fazendo isso de errado? Sem graça. Sem graça. E o rei também ele ficou sem graça. E um fato que eu acabei esquecendo é que eu falei que o rei acabou lendo este pergaminho, essas cartas, que Jeremias e Baruque. Jeremias estava preso e Jeremias fez um pedido. Jeremias estava preso por causa que ele leu esta carta para o povo, já tinha mandado algumas advertências. E Baruque foi, se não me engano, Jeremias e Baruque leu esta carta para o povo. E o rei, Baruque leu. Porque Jeremias estava preso. Baruque leu e Jeremias estava preso. E Jeremias estava preso porque o rei mandou, porque ele não gostou dessa carta e ele ficou sabendo dessa carta. Trabalho em grupo? Isso, do trabalho em grupo. Eu, Tamires, eu não gosto de fazer trabalho em grupo. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. Sim, eu sou esse tipo de pessoa que eu quero fazer do meu jeito. Bom, já eu danço conforme a música. Se a pessoa quiser fazer do jeito dela, eu faço do Tá, jeito dela. toma. E a partir do momento que eu faço trabalho em grupo com uma pessoa que é como eu, ela quer fazer também do jeito dela, dá conflito. Sempre dá, né? Sempre dá. Então, fica conflito ali. E era o que estava acontecendo. E o rei não queria que alguém se metesse no reino dele, não queria ouvir opiniões alheias. Então, ele não seguiu as ordens de Deus, e Deus ele queria que o povo se arrependesse, se humilhasse, orasse e buscasse a face dele. Não orasse por coisas vãs, como em 2 Crônicas 7,14 vem falando. Versículo 14. Se o meu povo,
que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei toda a sua terra. E é isso que Deus quer. Se você tem algum pecado, todos nós temos pecados, né? Deus espera que você peça perdão por eles. Se você está afastado, a gente não sabe. Vai que você caiu aqui vamos dizer, pela sorte divina. Deus te enviou para assistir esse vídeo. Se você está afastado dele, vai até ele. Peça perdão por todos os seus pecados, por tudo que você fez de errado. Mas se você está no caminho dele, seguindo tudo que ele tem falado para você, continua. E às vezes Deus ele vai te dar algumas advertências. Mas as advertências que ele vai dar vai ser para você aprender, amadurecer e continuar no caminho dele. Porque às vezes os nossos planos são melhores de Deus. Só que os nossos planos falham. Já o de Deus não. Tem alguma coisa para acrescentar? Não. Então, muito obrigado por você que assistiu. Esse foi o nosso vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe o joinha e até a próxima.